gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nova temporada do canal Sabiscuit aqui no YouTube. Eu preparei vários conteúdos muito especiais com muito carinho para vocês. E hoje, inspirado no trabalho da maravilhosa Letícia Soares Del Cerro, eu fiz essa linda belinha. Com uma aula super completa, cheia de técnica, uma peça razoavelmente grande, né, gente? Ela fica com cerca de 22 centímetros de altura e dá para enfeite de mesa, para presentear, para vários tipos de decoração, num tema aí que tá super em alta, que é o Jardim Encantado. E também vai fazer parte do nosso cenário, afinal de contas, a gente também tem um jardim. Inclusive, essa é a primeira aula de uma sequência de aulas de bichinhos desse tema, Jardim Encantado. Fiz essa aula com muito carinho para você, espero que você goste, mas chega de conversa, né, gente? E vamos aprender! Para fazer a nossa belinha, a gente vai precisar de duas bolinhas de isopor. A bolinha de número 60 milímetros para a cabeça e a bolinha de 40 milímetros vai ser o corpinho da belinha. A gente vai começar fazendo as perninhas da belinha porque elas são de massa e elas precisam estar mais firmes para a gente montar a belinha depois. Uma dica para você que não tem balança é: a quantidade da massa da perninha é exatamente do tamanho da bolinha do corpo. Mas se você já tem balança, isso dá 35 gramas de massa preta. Após sovar a massa, faça uma bolinha e dessa bolinha você vai fazer um rolinho com a ponta mais gordinha. Esse rolinho fica com 6 centímetros. A parte mais gordinha do rolinho vai ser o pé. Então a gente vai dobrar levemente e pressionar sobre a bancada. Já formando aí o pezinho da abelha. Após você forçar bem a parte da frente para fazer o pé, não esquece de forçar também a parte de trás para fazer um calcanhar aí nessa perninha. E é importante esse pezinho tá bem plano mesmo no chão, afinal de contas a nossa belinha vai ficar de pé. Então se certifica que você pressionou bem aí na mesa para o pé ficar bem retinho. Bem na altura onde termina o peito do pé, a gente vai fazer uma marcaçãozinha com o dedo indicador e depois vai suavizar com a palma da mão, só para não ficar tão gordinho. Após fazer isso, eu vou texturizar toda a perninha com uma escovinha de lavar roupa. Após texturizar toda a perninha, eu vou pegar uma esteca bem fininha, e pode ser a esteca que você tiver, uma esteca agulha de metal, uma esteca de plástico que seja fininha, ou até mesmo o cabo de uma agulha de crochê. Com essa ferramenta a gente vai marcar dobrinhas, para a abelhinha ficar com aparência de gordinha. Eu gosto de fazer essas dobrinhas onde tem dobra, então na dobra do pé, às vezes dentro das coxas, isso é opcional. Repete o processo com mais 35 gramas de massa e reserve as perninhas. Uma dica importante é: eu usei uma massa mais firme para fazer essas perninhas. Se a sua massa estiver muito mole, você deixa ela ressecar um pouquinho antes de trabalhar. Para conseguir esse tom de massa, eu misturei a massa amarelo com a massa branco clareador da Modèle Artesanato. Mas não muito branco, porque eu não queria uma cor muito apagadinha. Você pode fazer da cor que você preferir. Para fazer a cabeça, eu estou usando 120 gramas de massa. E antes de eu colocar a bola, eu achatei a massa formando como se fosse uma cuia. O meio está mais fininho e em volta está bem gordinho, com bastante excesso de massa. Isso vai me facilitar a cobrir a bolinha. Coloca a bolinha de isopor de 60 milímetros dentro dessa massa e agora a gente vai cobrir essa massa subindo. Se você tiver dificuldade, eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando só como cobrir a bolinha de isopor. Eu jogo o excesso de massa para cima e eu sempre dou essa travadinha assim com a massa para não entrar ar. Porém, se entrar ar entre a bolinha e a massa, não tem problema. É só você fazer um furinho com o auxílio de um palito ou uma estequinha e sugar esse ar. Segue fazendo essa prolongação, nunca perdendo onde está a bola e para onde você está jogando a massa. Quando chegar em um momento que você vê que não tem mais massa para subir, você vai dar acabamento fazendo o movimento de bater palma
com a parte gordinha da mão. Eu chamo de bater palma ao contrário. E aí você vai tirando todo o excesso de massa até formar esse ovinho. A gente vai fazer uma cara bem gordinha. Então, para isso a gente precisa marcar aonde termina a bola. E essa massa que sobrou aqui, a gente tem que deixar no formato redondinho. A área que eu marquei onde termina a bola é a área dos olhos. Para saber certinho o lugar que você vai marcar seus olhos, você deve imaginar uma linha que divide essa cabeça ao meio. E você pode usar uma ferramenta para te ajudar ou até uma régua, mas cuidado para não marcar sua peça. Cada metade da cabeça vai ser o lugar para você marcar os olhos. Então, metade da metade, metade da metade. Esse é o local que você precisa colocar os olhos, mas os olhos não precisa ser desse jeitinho que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer de massa. Você pode usar olhos adesivos, mini pérolas, ou até mesmo só marcar suavemente essa área e não furar, apenas deixar demarcado para você pintar depois. Eu vou usar uma estequinha aqui para demarcar o tamanho dos olhos que eu quero fazer, mas você escolhe aí o tipo de olhinho que você quer usar. Para marcar a boca, eu vou usar essa ferramentinha que eu tenho aqui. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como fazer os seus marcadores de boca. Eu vou marcar bem de leve porque eu não quero nada muito forte. E com o auxílio do pincel modelador 104 da Condor, eu vou fazer uma leve covinha de cada lado. Como eu já havia falado para vocês, o meu olho vai ser de massa, então eu vou preencher essas cavidades com uma bolinha da cor branca e depois eu vou colocar a pupila com massa preta. Espeta a sua cabeça na bola da cabeça com o auxílio de um palito e coloca para secar desse jeito, de cabeça para baixo. Colocando para secar de cabeça para baixo, não corre o risco dessa massa que está aqui embaixo na área da bochecha ceder e seu rostinho deformar. Por isso, eu espeto num palitinho desse jeito e deixo secando, ó, fincado num pedacinho de isopor. Antes de fazer o corpo, eu vou usar a bolinha do corpo para fazer aqui o encaixe das pernas. Para isso, eu vou cortar levemente inclinadinho para dentro as perninhas. E com o auxílio da bolinha de isopor, a gente vai fazer, ó, um encaixe aqui. Para cobrir o corpinho, eu vou usar 40 gramas de massa amarela. Isso dá aproximadamente uma quantidade de massa do tamanho da bolinha de isopor. Sova a sua massa e você vai colocar dentro da massa para cobrir essa bolinha do mesmo jeito que a gente fez a da cabeça, ó. Forma como se fosse uma cuia, coloca a bolinha lá dentro e agora vai subindo essa massa. Sempre tomando cuidado para não entrar ar. A gente vai cobrir igual a gente cobriu a bola da cabeça. Chegou na parte que a gente não consegue mais subir, a gente vai dar acabamento com esse movimento. Dessa vez, a gente não vai empurrar essa massa para formar um ovinho. A gente vai deixar um pouquinho mais prolongado, ainda mais demarcado, como se fosse uma perinha. Então, eu vou marcar onde termina a bolinha. E esse excesso aqui, em vez de eu empurrar, eu vou espalhar de leve. Para formar, ó, um corpinho gordinho. Mas vê se você consegue observar que ele tem costas, bumbum e barriguinha. Você também pode marcar umas dobrinhas nesse corpinho com o auxílio de uma agulha. Mas a gente ainda vai colocar as listras de massa, então pode ser que não apareça tanto essas dobrinhas. Mesmo assim, eu gosto de fazer em cima do bumbum e um pouco em cima da barriga. Dessa vez, eu vou espetar um pedaço de arame galvanizado no corpinho, da parte que só tem a massa até chegar na bolinha. Vai com calma e quando você sentir que chegou na bolinha, tem um pouquinho mais de dificuldade para o arame entrar. Empurra um pouquinho até sentir que está firme e para, senão esse arame pode vazar aí no seu corpinho. Você vai colocar para secar igual você colocou a cabeça, fincado no isopor. E você tem que deixar essas partes ressecarem por aproximadamente 12 horas.
Agora eu vou fazer o cabinho da flor que a nossa abelhinha tá segurando. Eu cortei 11 centímetros de arame galvanizado, só que esse arame aqui é um pouquinho mais fininho. Eu não tenho mais a numeração dele aqui, mas é aproximadamente o de 20 ou 18. Para o corpinho eu usei um pouquinho mais grosso. Você vai pegar um pedacinho de massa verde, vai fazer uma minhoquinha, não precisa ser do tamanho do arame. Encaixa seu arame, fecha e com a palma da mão você vai espalhar essa massinha para cobrir o arame e também tirar o excesso, porque não precisa que esse caule seja muito grosso. Então eu vou empurrando a massinha para as pontas, ó. Dá o acabamento nas pontas. Eu molhei um pouquinho meu dedo na água para dar esse acabamento e reserva também essa haste. Para fazer a pétala da florzinha eu usei 6 bolinhas com 3 gramas cada uma. Eu modelei uma coxinha e achatei. Depois eu marquei cada pétala com essa ferramenta de ponta. Se você não tiver, pode estar usando também uma gravata gordinha. Após ter marcado todas as pétalas, deixa elas ressecarem para depois montar a florzinha. Após a haste da flor e as pétalas já estarem ressecadas, eu vou montar a flor. Eu vou dar uma encurvadinha no caule. E mesmo depois de seco a gente consegue fazer isso. Vou pegar 2,5 gramas de massa amarela. Eu tô usando o mesmo tom que eu usei para fazer a abelhinha. Vou fazer uma bolinha, dar uma leve achatada. Continua gordinha, tá vendo? E vou colar no cabo. Eu vou usar cola branca mesmo. Agora, para as pétalas colarem melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar cola branca com um pincelzinho bem espalhada ao redor dessa bolinha, que é o miolo da flor. E em cada pétala, nessa parte da pontinha mais fina, eu vou colocar uma gotinha de cola instantânea. A que eu tô usando aqui é a número 1 da Tech Bond. A cola instantânea em contato com a cola branca faz ela colar muito mais rápido. E agora é só posicionando em volta da florzinha. Pressiona um pouquinho para ter certeza que está bem unida e reserve. Talvez você precise segurar por uns minutinhos para ter certeza que ela colou bem. Um pouquinho da massa verde que sobrou de fazer o caule, eu fiz 2 coxinhas, marquei também com aquela estequinha fininha e eu vou colar para fazer algumas folhinhas na florzinha. Agora a gente vai fazer a parte do acabamento da cabeça da abelhinha, aquela parte preta. Peguei aqui um pedaço de massa preta razoavelmente bom. Aqui tem cerca de 200 gramas. A gente não vai usar tudo isso. Peguei aqui cerca de 200 gramas de massa preta e tô abrindo com um rolo. Essa massa não pode ser nem muito grossa e nem muito fina. Com o auxílio da escovinha, a gente vai texturizar toda essa massa. Texturizar, a gente vai fazer aquele desenho que envolve a cabeça da abelhinha, que mais parece um coração. Você pode começar a fazer essa parte com um cortador de círculo ou oval. Eu estou usando aqui um cortador oval da Blue Star. Você vai cortar a área dos olhos e também, com o auxílio de uma faquinha, a área das bochechas. É tudo assim, bem livre mesmo. Observa se está bem alinhado, na mesma altura, e agora a gente vai aplicar na cabeça da abelhinha. Antes de colocar na cabeça da abelhinha, eu vou passar água por toda essa massinha aqui na parte de trás, para ativar um pouco a cola dessa massa e saber que vai ficar bem grudadinha no rosto. Eu tô passando água pura com o dedo mesmo, você pode passar com um pincelzinho se você preferir. E agora eu vou colocar isso no rosto da abelhinha. Joga todo o excesso de massa para trás da cabeça, pressionando de leve para você ter certeza que vai ficar grudadinho na cabeça. Eu achei melhor tirar os biquinhos que eu fiz para a bochecha. Você pode ajeitar do jeito que você achar melhor. Pode ficar tranquilo que se ficar alguma manchinha assim da massa preta, a gente consegue limpar. Eu vou te mostrar como. Ajeita bem essa massa aí atrás da cabeça, corta o excesso. Dá acabamento com o auxílio de um rolinho.
e volta a texturizar com a escovinha para ficar tudo bem lindo e muito bem acabado. Para tirar a sujeirinha, é só você ir esfregando um pincelzinho com água. Ele vai dissolver essa massa e vai limpando. Se ficar excesso de água, é só você vir tirando com a ajuda de um cotonete. Pode secar todo o excesso de água, você vai ver que fica perfeita a sua peça. Quero aproveitar para falar aqui que eu peguei esse meio da cabeça e dei uma entortadinha para dar um charme na abelhinha. É opcional. Eu vou cortar tiras de aproximadamente 1 centímetro de largura para fazer as listras da abelhinha. Corte as tirinhas, passe cola ou água e vai posicionando no corpinho do jeito que você preferir. No lugar onde ficaram as emendas dessas tirinhas, volta a texturizar um pouquinho para dar ali continuidade e não ficar mostrando onde termina essa tira. Toma cuidado de posicionar a emenda das tiras para a parte de trás da abelhinha. A minha deu só 2 tiras. Se você quiser com mais, não tem problema. Faça do jeito que você preferir. Agora, com as perninhas e o corpinho já ressecados e finalizados, a gente vai iniciar a montagem da abelhinha. Presta atenção se a barriguinha tá para frente, posiciona as perninhas do jeito que você quiser, pode escolher uma posição mais curvadinha, vê aí como você prefere. E eu vou montar usando o arame. Esse é o arame galvanizado número 18. Eu tenho 2 pedaços aqui com 8 centímetros aproximadamente. Eu vou colocar nas perninhas. E como essa peça não é uma peça muito grande, eu não preciso ter aquele cuidado, né, de ultrapassar para fincar na base, não. Por não ser uma peça muito grande, ela se estrutura muito bem com arame só mesmo estando em toda a perninha. Importante, o arame pega toda a extremidade da perninha. Se eu empurrar, eu até sinto ele aqui embaixo, ó. Mas eu não preciso que ele vaze, então eu vou voltar um pouquinho. Com o auxílio de um furador ou uma tesourinha, faça os 2 furinhos para você posicionar o arame. Passa a cola branca bastante aqui na base da perninha e um pouquinho no arame também. E encaixa no corpinho. Tomando cuidado de empurrar o arame, né? Senão a nossa abelhinha vai tombar na hora de colocar na base. Outro detalhe importante é pressionar bem essa perninha no corpinho para ficar bem unida aqui essa parte e não ficar sem acabamento. Ficou desse jeitinho. E agora a gente também vai posicionar a cabeça aqui nesse corpinho. Como a cabeça é bem pesada, eu vou colocar mais um pedaço de arame galvanizado aqui no corpinho. Só para me dar mais firmeza mesmo. Vou passar cola, tanto na base da cabeça quanto onde está o arame. E vou fincar a cabeça aqui no meu corpinho. Eu não gosto de deixar ela muito estática, então eu já vou colocar ela assim, ó, com a cabeça mais viradinha. Escolha aí a posição que você achar mais bonitinha, ok? A telha da abelhinha não ficar muito pesada, eu vou fazer ela num tom de ocre. Você pode fazer na cor que você preferir. Faz um rolinho com uma das pontas bem fininhas e posiciona acima dos olhos. Eu quero muito charme nessa abelhinha, então também vou colocar cílios. É só fazer uma minhoquinha com as pontas bem fininhas e posicionar logo acima dos olhos. Se você tiver dificuldade, pode fazer isso com pincel e tinta ou até mesmo uma caneta de ponta fina. Após colocar os cílios, vou passar um pouquinho de blush nas bochechas da abelhinha e fazer o brilho dos olhos usando tinta acrílica branca e um microboleador. Para fazer o bracinho da abelhinha, eu estou usando 12 gramas de massa preta. A gente vai fazer um rolinho igual foi o da perninha, com uma bolinha na ponta. Esse rolinho tem que ficar com 4,5 centímetros. A parte mais larga, que vai ser a mãozinha da abelha, a gente vai achatar e vai cortar no cantinho da mãozinha o polegar. Com o auxílio de uma estequinha, arruma toda a marquinha da tesoura. Com os dedos indicadores, faça o punho do bracinho. Tudo que é preto na nossa abelhinha é texturizado, por isso eu também vou texturizar o braço.
Repete esse passo com mais 12 gramas, tomando cuidado de cortar o polegar direito e o esquerdo. Eu fiz os bracinhos por último de propósito, porque eu preciso ajeitar os bracinhos aqui de acordo com que elas fiquem segurando a florzinha. Então, antes de colocar os bracinhos, a gente vai colar a florzinha na abelhinha. Eu vou usar cola instantânea. E depois posicionar os braços de forma que pareça que ela está segurando essa florzinha. Então, por exemplo, eu vou dar uma dobradinha aqui no braço e vou encaixar aqui, ó. O outro bracinho eu não preciso dobrar tanto. Vou fazer umas marquinhas aqui com a agulhinha para ficar mais charmosinho. Sempre passando cola para ficar bem coladinho na abelhinha. Para fazer as anteninhas da abelhinha, eu cobri 2 arames igualzinho a gente fez no caule da flor. Só que dessa vez eu usei um arame um pouco mais fininho. Dá um movimento aí nesse arame para nossa anteninha ficar mais bonita. Corta o excesso do arame para não ficar muito comprida. Na direção dos olhos, faça os furinhos em cima da cabeça da abelhinha. Faça a cola e encaixe os arames. Para dar um charminho a mais, faça 2 bolinhas com massa preta para dar acabamento nas anteninhas. Para fazer a asa da abelhinha, eu vou misturar um pouquinho de massa natural com um pouquinho de massa branco para ela não ficar muito transparente, mas também não ficar muito leitosa. Abre essa massa não muito fina e também não muito grossa e corta aí o formato de uma asinha. Eu fiz um desenho no acetato que mais parece uma gotinha. Ela ficou com 7 centímetros por 5 centímetros. E as suas 2 asinhas e deixe secando, virando sempre para ela não ficar empenada e continuar retinha mesmo depois de seca. Após a sua asa já estar seca, você vai passar tinta relevo, essa daqui é relevo cristal, tem um brilho bem bonito, e espalhar. E depois eu decorei com um pouco mais de glitter do Emerson Nogueira, meu amigo e também parceiro aqui do canal. Primeiro eu coloco nas bordas, depois salpico um pouquinho de glitter por cima. Se você não tiver, você pode improvisar com o que você tem na sua casa. Glitter, purpurina ou até esmalte com glitter. Deixa secar e faz dos 2 lados da asinha. Para colar as asinhas na abelha, a gente vai passar cola branca, mais aqui nessa pontinha da asa. E também umas gotinhas de cola instantânea para facilitar a fixação da asa na abelhinha. Aí é só posicionar e segurar uns minutinhos. E tá pronto! Gostou, gente? Essa aula tá muito fofinha, né? Dá um gostei aí pra eu saber que você gostou e pra me incentivar aí trazer novos vídeos. Comenta aqui o que você achou da aula. Pra colar a abelhinha na base, eu passei um pouquinho de cola branca com umas gotinhas de cola instantânea também. E essa base lindinha de graminha eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar no card e também aqui na descrição pra você assistir. Compartilha esse vídeo para me ajudar e já avisa para todo mundo que tá vindo aí um monte de aula especial aqui no canal Sabiscuit. Eu te espero aqui toda quinta e domingo com um vídeo novo para você. Um super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo!